Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Esse programa é feito com todo carinho por você. Você que acompanha a gente já sabe, tem mais conteúdo sobre o assunto debatido aqui no estúdio, nas nossas postagens no Facebook, no portal da Multirio, nas redes sociais. Por isso, passa lá, comente, curta, compartilhe, enfim, conhecimento é para a gente realmente se apropriar e levar adiante. Por isso, está aí o portal, o Instagram da Multirio, Facebook, tem mais sobre esse assunto de hoje. Olha, o assunto de hoje, ele é polêmico, ele literalmente esquenta, e hoje a gente veio ter uma conversa não passional, viu? Já estou te adiantando que não é uma conversa apaixonada. A gente vai tentar levantar aí alguns véus dessa discussão para ver se com mais informação a gente tem uma mudança de postura, consegue refletir sobre algumas coisas e enriquecer cada vez mais essa conversa. Olha só, seja pelas redes sociais ou pelos pronunciamentos oficiais de chefes de Estado, as mudanças climáticas vêm gerando debates. E no meio dessa discussão, vale conhecer as críticas e os consensos em relação ao clima no planeta. Por exemplo, aquecimento global e mudanças climáticas é a mesma coisa? Trata-se do mesmo assunto? O que é? Qual a relação entre efeito estufa e camada de ozônio? A Terra esquenta e resfria independente da ação humana? Qual é a nossa participação nessas transformações? E mais ainda, quais são as controvérsias que cercam esse debate? Quem conversa conosco sobre esse assunto é o meteorologista e professor titular de meteorologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Isimar de Azevedo Santos. Isimar é doutor em meteorologia pela Universidade de São Paulo e também foi professor de meteorologia na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Isimar, ao Hashtag Educa. Obrigada, viu? E o geógrafo Marcelo Mota, doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ também, e professor e pesquisador da Faculdade de Geografia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao Hashtag Muito obrigado. Então, já para a gente começar o programa já aí, enfim, colocando um chão sobre o assunto que a gente vai percorrer, aquecimento global e mudança climática. É a mesma coisa? O que é? Eu diria que o aquecimento global é a primeira coisa que aconteceu, que vem acontecendo. Quer dizer, quando o homem se desenvolve, ele queima combustíveis, fósseis principalmente, ou carvão, e, em seguida, a liberação de dióxido de carbono faz com que a atmosfera se aqueça. Então, o aquecimento global é algo que responde à evolução do homem, ao desenvolvimento da humanidade. A mudança climática seria a resposta do clima, a resposta da natureza, a resposta da atmosfera e dos oceanos a esse aquecimento. Como ele reage? Então, a mudança seria uma modificação do sistema climático em função desse aquecimento. Esse aporte de energia, na realidade, esse aquecimento é um aporte de energia ao sistema climático. Agora, já que a gente estava falando sobre isso, Marcelo, e aí eu vou puxar para esse lado da geografia, não só a questão geológica da Terra, né, só isso, mas a participação humana nisso também. Pelo que eu estava lendo para fazer o roteiro, e olha, se você que está acompanhando a gente em casa não se aprofundou nisso, eu vou te dizer, é muita informação. Eu saí daqui no dia daqui da Multirio com a cabeça quente, né? Se a gente pensar em evolução da sociedade, quando eu digo evolução, é realmente você passando por esses séculos, a sociedade crescendo, aumento populacional, tudo isso. Movimentação humana no planeta, né? Deslocamentos humanos, enfim, ocupações. Como que a gente olha por essa questão geopolítica, digamos assim, o aquecimento global? Pois sempre que me perguntam sobre aquecimento global, a minha resposta é a mesma. Eu sempre digo, eu não sei, porque eu não estudei isso profundamente, né? O que eu estudei foram as mudanças climáticas do planeta nas minhas investigações geológicas, né? Então, a gente tem diversas fases do planeta com altíssimas temperaturas, né? O Mioceno, épocas muito antigas, e o ciclo de Milankovitch, que é um ciclo do giro da Terra em torno do Sol, o afastamento e aproximação dessa elipse em volta do Sol,
faz com que tenham eras glaciais e eras interglaciais, né? As famosas eras do gelo, né? Tem até o desenho mostrando isso. E justamente esses interglaciais são momentos de tropicalização, de maior aquecimento e de menor. E aí esses ciclos se repetem no planeta, né? Então, em relação ao aquecimento global, o que eu acho é que tem diversas outras dimensões, como você falou, geográficas, que contam nessa questão. Particularmente o fato da gente ter uma população na Terra de humanos muito grande, né? Então, e uma rede de comunicação muito grande. Então, a gente tem sempre essa sensação, e a mídia gosta de polemizar, né? Essa sensação de que o apocalipse está acontecendo, né? Então, tem um terremoto, o terremoto rapidamente chega a informação circula o planeta muito velozmente. Então, hoje a gente tem, né? Tem essa sensação de que está tendo mais terremoto, ou que está tendo... E, às vezes, linkando o terremoto com o aquecimento global, o que não faz menor sentido, né? Então, essa polêmica toda, vale a pena a gente refletir sobre isso, né? E pensar que, às vezes, um alarmismo ambiental favorece determinadas situações para determinados grupos, né? Então, acho que o questionamento sobre isso é importante. Agora, Isimar, você estava falando sobre o dióxido de carbono. Fala-se muito, e isso eu também vi, sobre o impacto do dióxido de carbono na atmosfera e aí em relação ao crescimento das plantas mesmo, né? O que é mito e verdade nisso daí? Veja só, nos últimos 700 mil anos, existe um registro, isso é uma coisa muito legal, existe um registro na Antártica que o gelo está mostrando lá, você faz um furo e vai buscar o gelo em cada profundidade, né? E o gelo está mostrando que houveram várias oscilações do clima, como ele estava colocando, e são devidas ao ciclo de Milankovitch, quer dizer, o Sol, a maneira como a Terra circunda o Sol, é isso que faz esses ciclos de maior aquecimento, de menor aquecimento. E o que se observou, o que tem se observado nesses registros do gelo da Antártica, é que toda vez que o clima do planeta esquentou, e ele esquentou devido à proximidade ou ao afastamento do Sol. É isso que faz com que o planeta fique mais quente e mais frio. Nós estamos numa época intermediária em que o clima está mais frio. Por isso que nós estamos aqui relativamente bem, né, os seres humanos. Porque se estivesse mais quente, como esteve no passado, ou mais frio do que como esteve no passado, não teria condição nós de vida humana. teríamos dificuldade de ter a maneira, viver como nós vivemos. Mas uma coisa interessante é que toda vez que houve um aquecimento do planeta em função desses ciclos, houve um aumento de dióxido de carbono na atmosfera. E houve também um aumento de metano na atmosfera, que são 2 gases de efeito estufa. Então, é por aí que houve essa tendência, está havendo essa tendência dos cientistas de associarem uma coisa com a outra e dizer, bom, como agora nós estamos colocando muito dióxido de carbono na atmosfera, o que é verdade, os índices já ultrapassaram 400 partes por milhão. Por conta do combustível fóssil? Por conta das atividades, indústria, queima de combustíveis, etc. É isso que está colocando dióxido de carbono na atmosfera. E a nossa ação. E ela está realmente causando um aquecimento. E como o dióxido de carbono é um gás de efeito estufa, isto é, ele trabalha no sentido de reter o calor que nós recebemos do Sol, e retém e não deixa que esse calor se perca. Então, a associação entre os dois fatos chama muito a atenção, mas não se sabe se esse aumento de dióxido de carbono que nós estamos provocando na atmosfera, se ele efetivamente vai provocar ou está provocando um aquecimento do planeta. Não é tão direto assim, a relação não é tão direta. Primeiro porque parte desse calor entra nos oceanos e fica pelo fundo dos oceanos passeando lá entre o hemisfério norte e o hemisfério sul de uma maneira... Correntes oceânicas profundas e que são muito interessantes, como elas redistribuem esse calor, né? E também, quando tem um excesso de dióxido de carbono, a vegetação fica mais exuberante. Então, a atividade da vegetação faz com que haja
uma redução do dióxido de carbono, porque as plantas roubam esse dióxido de carbono, e um aumento de oxigênio, que é um gás frio. É muito controverso, né? Porque isso é interessante. Quando a gente estava fazendo o roteiro, eu falei, gente, mas essa informação toda, ela em algum momento ela fica incongruente nessa discussão, não há né, como ter Marcelo? certeza. É bastante complexo, né? Eu acho que a explicação do professor Isimar é muito boa, porque ela mostra a multidimensionalidade dessa questão, né? Uma das frases que você citou é a questão da indústria e até da agricultura e da pecuária, a gente pode envolver aí, que leva a gente a refletir sobre o nosso modo de produção. Então, assim, talvez mais importante nesse momento, ou se a gente voltar a essa questão do alarme, tem um alarme que é social, que é muito maior no mundo, de um monte de gente morrendo, de uma injustiça social muito grande, sobretudo nos países em desenvolvimento, né, que contam muito com crescimento econômico, mas com pouco desenvolvimento, né, propriamente dito, né, em Poder relação de à compra saúde. é diferente de desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Então, pensar nesses modos de produção, de como essa produção é feita, que aí nos leva, por exemplo, à questão de desmatamento na Amazônia, né? Quem desmata a Amazônia não é um louco que fica lá com fósforo. A floresta não vai queimar espontaneamente, né? Ela precisa ser derrubada para ela poder ser queimada. Então, antes da queimada, tem o desmatamento. Então, esses desmatamentos são por questões geográficas associadas à nossa ocupação do espaço, por exemplo, no Brasil, para que a gente, então, avance sobre a fronteira, né, a fronteira agrícola avance sobre a Amazônia, desmatando ela. E, obviamente, isso libera mais carbono para a atmosfera. E o carbono, como o professor disse, ainda é uma polêmica se ele gera o aquecimento global ou não, né? Se o efeito físico é direto, né? Ele é mais um reflexo do aquecimento do que um provocador, né? Então, existem cientistas que falam isso e existem cientistas como do painel do IPCC, né? Do painel climático global, que afirma que o aquecimento global está em curso. E aí, novamente, a questão geopolítica nos leva a pensar de como essas pesquisas são financiadas. Existe até uma piada interna na academia que é em relação às palavras-chave do seu artigo. Então, você coloca aquecimento global, mudança climática, você tem mais facilidade de publicar. Então, vale também questionar essa dimensão acadêmica, científica, da produção científica atual no planeta. E ganha mais projetos também. Ganha mais financiamento e retroalimenta o processo. Só para isso que eles estão falando, né, durante a pesquisa para o roteiro, eu pude ler, existem financiamento, assim, milionários, bilhões envolvidos em centros de pesquisa sobre mudança climática, seja ele pró ou seja ele contra, mas existe realmente o financiamento das pesquisas, que, na verdade, quando a gente fala em consenso, a gente esbarra em algumas observações aí, e esse consenso não é tão consenso assim, né? 95%, então vamos falar cientificamente, né? Temos 2 pesquisadores aqui. 95% é a maioria, mas tem ali os 5% que a gente não pode dizer que é a totalidade, né, da estatística. E consenso em ciência não é bem-vindo. Não. Né? A gente, justamente a ciência é o palco das discussões, das controvérsias. E o aquecimento global não pode ser visto como um time de futebol. Eu sou a favor ou eu sou contra. Né? Eu estou torcendo para um ou para outro. Né? E acaba que isso vira uma religião em alguma dimensão. Né? Mas tem uma questão interessante que eu acho, que é o esclarecimento das pessoas em relação ao que realmente está acontecendo. O presidente da maior nação do planeta, e que tem atrás de si o maior e melhor contingente de climatologistas, teria chegado na janela do seu palácio, né, ou no outono, na primavera, não sei bem, e tinha neve lá. Aí ele perguntou, para quem estava ouvindo, né, cadê o aquecimento global? Onde está o aquecimento global? Se no outono ou primavera, não me lembro bem, está nevando aqui no meu quintal, né? Quer dizer, desconhecimento. Ele tem atrás de si um contingente extraordinário de cientistas, né? Mas não houve, né? Então, é importante que as pessoas ouçam o que os cientistas estão dizendo,
o que é verdade, saibam distinguir, né? É muito interessante, muito importante. E é também importante a gente não cair no negacionismo, né, que é diferente da polêmica e da discussão científica. O negacionismo é realmente um ato pró-ignorância, né, e a ignorância ganhou uma dimensão muito grande, sobretudo no Brasil, nos últimos tempos. Né, ganhou uma possibilidade, uma potencialidade muito grande. Né? Então, não estamos falando de negacionista e nem somos negacionistas, somos cientistas refletindo sobre dados. Né? Então, o negacionismo, sim, eu não acredito, até aí vai da terra plana, vai de diversas coisas que nós cientistas não acreditamos. Né? Ou até o criacionismo, né? Todas essas questões que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Não. E o uso disso para uma grande desculpa, né? O problema das enchentes nas cidades brasileiras. Né? Isso é questão do aquecimento global. Não, isso é uma questão de urbanização, de planejamento urbano e da forma de ocupação. Então, isso também vira uma grande desculpa, né? Da maneira que é colocada, não, é o aquecimento que está acontecendo, eu não tenho nada com isso. Absolutamente. A cidade precisa de planejamento e a drenagem é algo fundamental. A gente viu o exemplo, né, e estamos na expectativa das chuvas. Já que ele falou de chuva, e a gente teve eventos recentes agora no Sudeste, né, com um volume de chuva muito alto em determinados estados, e falou-se sobre o asfaltamento, inclusive, né, nessa possibilidade de troca com a atmosfera de calor, tudo isso. Pensando em termos atmosféricos, o que a gente tem aí acontecendo, né? Se você tem um aumento das tempestades, secas mais intensas, sim, o que está acontecendo? Sim. Eu advogo esta interpretação de que a mudança climática que certamente o planeta está experimentando nos últimos 2 séculos, ela pode e provavelmente está resultando em intensificação dos sistemas meteorológicos. Tempestades, furacões, tornados, secas, ondas de calor, quer dizer, todas essas oscilações do clima que a gente chama de questões do tempo, né? É o tempo e depois o clima, que é a soma do que aconteceu ao longo de um certo período, né? Sendo influenciados exatamente porque essas manifestações da natureza, tempestades, chuva, nuvens, cumulonimbus, né? Granizo, né? Essas manifestações essa é a maneira como o sistema climático trabalha. Ele trabalha assim. E ele recebe 99% da sua energia do Sol, né? Mas se o homem estiver colocando nesse sistema um pouquinho mais de energia, energizando um pouco mais o sistema climático, ele vai trabalhar mais, né? Ele vai gastar essa energia. Então, é por isso que se diz, né, que as mudanças climáticas que estamos observando estariam levando, e eu acredito que sim, à intensificação de sistemas. Tanto intensificação de tempestades, chuvas e também de seca, condições de seca, né? Então, é o sistema climático trabalhando. Ele está sendo mais energizado, ele vai trabalhar mais. Ao invés de ele funcionar em 110 volts, está em ele 220. Vai trabalhar, né? ele vai lá. Tem uma questão interessante aí, que é a questão das ilhas de calor nas áreas urbanas, né? E a gente tem como modelo civilizatório ser urbano. Sim. Né? O Brasil, particularmente, se urbanizou muito nos últimos 20 anos. Né? Só para a gente ter uma ideia, 60% da população do Amazonas é urbana. Né? Um ambiente bastante florestado. E isso é uma questão planetária, porque o mundo está se concentrando na cidade. Exatamente. A maior parte da população do mundo hoje vive em cidade. E o asfaltamento, o concreto, o cimento, gera ilhas de calor e mudanças microclimáticas locais. Né? E isso afeta também os sistemas meteorológicos em contato com essas ilhas de calor nas cidades. Então, a gente pode dizer, e não é que os sistemas climáticos estejam mais intensos, é possível até que estejam. Mas se você considera que todas as pessoas estão se reunindo num único ponto, e esse ponto são as ilhas de calor, né? E ilhas de calor significa energia adicional para os cumulonimbus, para as tempestades, né? Então, se as pessoas estão se reunindo exatamente no ponto mais vulnerável, você vai querer o quê? É claro que elas vão reclamar mais. Então, você ouve, né, a reclamação das pessoas, né?
o que está acontecendo, essas frustrações e tudo, o sofrimento dos mais pobres, que são os primeiros a serem atingidos por qualquer transformação, qualquer mudança que esteja ocorrendo, né? É claro, porque nós estamos nos concentrando exatamente nos pontos mais vulneráveis. Olha, tanta coisa para a gente discutir. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo, uma entrevista na internet, no site GS Talks, né, com o cientista do clima, que é o Michael Oppenheimer, professor de Geociências e Relações Internacionais na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O Michael, ele trabalhou no painel de mudanças climáticas da cidade de Nova York e levou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Ele vai falar exatamente sobre as expectativas e a participação humana nesse aquecimento global. Vamos dar uma olhada? Are you optimistic? How much progress have you really made? Optimism is you inherit it or something. I don't think it's rational, frankly. Yeah. So yes, I'm an optimist, so you should discount everything I say a little bit because of that. But the way I look at it, if you want to take the biggest view, is are we in the run-up to World War I, or are we in the run-up to the nuclear arms race with the Soviets? In the latter case, we managed to muddle through. We managed, despite all belief that we were in a struggle, a death struggle. And, you know, when I was a kid, I was jumping under my desk at school because we were practicing to be nuked. And, you know, it was a reasonable thought that we were all going to die before we were 15, basically. It didn't happen. It didn't happen because governments started to think about how they could avoid a catastrophe. They had mutual belief. And although they couldn't stand each other otherwise, they found mechanisms to, if not completely solve the problem, there's still potential is there, to at least bring it under control. They muddled through, and that's what I expect will happen in my optimistic side with regard to global warming. On the other hand, we have other models of human behavior. World War I, the countries knew exactly what was going to happen. They, if not the scale of it, some of them enthusiastically ran for the brink. Others maybe a little more cautious, but no one said, hey, let's pull the plug on this before it gets out of control. And it did. So humans have the possibility within them to act either way. A total global catastrophe or trouble, but not trouble that's not manageable. I can't tell you today for sure we're going to wind up in the muddling through, but it's manageable model, but I'll bet on it. Okay, so I hope you're right. So we're not going to hit the catastrophe level. Ok, eu acho que a gente pôde ver aí que ele fala sobre as escolhas, né? Queria que vocês comentassem. Eu fico um pouco inseguro quanto a essa colocação, porque nós, os seres humanos, a humanidade, vamos colocar assim, né, nunca foi consultada para fazer uma escolha. O que nós escolhemos foi o que nós achávamos que era o melhor para nós. Não nos foi consultado qual o preço que seria pago depois que a gente tivesse o desenvolvimento industrial, os transportes, etc., né? A movimentação e o grande aumento de população que demandou também a necessidade de maior produção de alimentos, né? Quer dizer, ninguém nos perguntou se era esse o caminho que a gente queria seguir. Mas se tivesse perguntado, provavelmente a gente teria respondido sim, mesmo sabendo quais são... Com a mentalidade daquela época. Exato. Mas mesmo que essa pergunta fosse feita hoje, eu acho que a resposta ainda seria a mesma. Porque nós não temos que, quer dizer, o bônus que nós tivemos com o progresso e o desenvolvimento é muito maior do que o eventual ônus. Como nós estamos colocando, por exemplo, tempestades mais intensas, só atinge uma pequena fração de pessoas vulneráveis, né? Quer dizer, a totalidade da humanidade, se ela fosse consultada, a maioria, vamos colocar, a maioria das pessoas diria não, queremos o progresso e vamos pagar o preço. Eu acho que isso é bastante complexo, porque a gente também, quando a gente fala humanidade, a gente pensa que existe um senso comum em relação ao que a gente vai evoluir, ou uma certa evolução, como darwinista até, né?
E isso não é homogêneo. Na verdade, a gente tem várias culturas no mundo e uma diversidade enorme das formas de pensar, de saber e de agir, né? E, de fato, a gente herda, como o professor colocou, a gente não optou. Quando eu nasci, o mundo já estava num determinado curso, né? A civilização, o projeto civilizatório. Eu acho que justamente isso é que me levantou essa polêmica agora que você falou, se a gente fosse fazer opção de novo, né? A verdade é que a gente nega a opção a grande parte da população, né? Particularmente no Brasil, os dados do IBGE recentes mostram que 1% da população ganha mais de R$10.000, né? E 9% ganha mais de R$6.000. Então, tem 90% da população que não está realmente fazendo opção nenhuma, né? Ou mais do que isso, ela está fazendo opção fora dos meios que são consagrados. E essas opções são muito mais valiosas do que as opções oficiais. E isso nos dá esperança, em última análise, porque a partir dessas contribuições da diversidade humana é que a gente pode continuar a espécie. Olha só, a gente também trouxe para vocês aqui para esse debate um outro ponto de vista. Esse, então, foi super polêmico. Boa parte da comunidade científica rebateu, que é o estudo da professora Valentina Sarkova, de Northumbria University, na Inglaterra, que explica que o aumento da temperatura média global ocorre devido a ciclos de atividade solar e que movimentos entre a Terra e o Sol levam ao resfriamento e aquecimento do planeta. O estudo da professora foi publicado numa das maiores revistas científicas, na Scientific Reports, que é do grupo Nature, que também é super conceituado. Vamos dar uma olhada, né, no VT que ela explica esse estudo dela e depois voltar aqui para a conversa no estúdio. Vamos lá. What will happen to the Earth remains to be seen and predicted, because nobody who developed any programs or any models of terrestrial response, they based on this period when the sun has maximum activity, when the sun has these fluctuations and its magnetic field very strong. But we approach into this stage when magnetic field of the sun is going to be very, very small. She suggests it could be a repeat of the so-called Maunder minimum, a period in the 17th century with little solar activity that may have influenced a cooling on Earth. Whatever we do to the planet, if everything done only by sun, then the temperature should drop similar like it was in Maunder minima, at least in the northern hemisphere, when this temperature is well protocoled and written. We didn't have many measurements in the southern hemisphere. We don't know what will happen with them, but in the northern hemisphere, we know it's very well protocoled. The rivers are frozen, there were winters and no summers and so on. So we only hope, because this Maunder minima will be shorter. The Maunder minima 17th century was about 65 years. The Maunder minima, which we expect, will be lasting not longer than 30-35 years. Of course, things are not the same as they were in the 17th century. Ou seja, polêmico, mas vamos lá. Esse fato que aconteceu, né, no planeta, o mínimo de Maunder, ele durou durante talvez 200 ou 300 anos, que o clima do planeta esteve mais frio. E uma questão que é colocada no vídeo, que é importante entender, é que o hemisfério norte sofre mais esses efeitos da radiação solar do que o hemisfério sul, né? Pelo menos em termos de clima, a resposta climática é mais marcante no hemisfério norte. E a razão para isso é que o hemisfério norte tem mais continentes e menos oceanos do que o hemisfério sul. E os continentes, a resposta do calor solar sobre os continentes é direta. Aquece diretamente a atmosfera. Muito mais área de Exatamente. terra do que de água. Enquanto que na água, né? não. Na água, nos oceanos, o aquecimento ele é entregue às correntes profundas e ele viaja durante um longo tempo, várias décadas, eventualmente até séculos,
viajando e sem interferir na atmosfera, sem chegar à atmosfera onde nós estamos esperando que esse aquecimento ou resfriamento ocorra. Então, é interessante. E isso está acontecendo de novo, né? As calotas polares do hemisfério norte estão derretendo com muita rapidez, enquanto que na Antártica isso não se observa, né? Quer dizer, o hemisfério norte ele responde diferentemente às variações climáticas do que o hemisfério sul. E a maneira é essa, uma variação menos marcante no hemisfério sul e oscilações mais profundas, mais vigorosas no hemisfério norte. Eu acho muito importante essa publicação porque ela vai na contramão do que o IPCC coloca como hegemônico, né? E ela ter publicado na Nature é muito interessante porque é o veículo principal e mais consagrado contemporaneamente. Então, nesse sentido, é muito importante essa marcação de levantar essa polêmica de que existe outras forças mais complexas que estão interagindo na produção de um possível aquecimento global ou na provocação de mudanças climáticas, né? E porque até a questão do aquecimento global virou um grande negócio, virou uma grande oportunidade de dar palestras, de prestar serviços, de publicar, né, de diversos negócios que giram em torno, crédito de carbono, crédito florestal, trocas de áreas florestadas, como se os ecossistemas não fossem relativos aos seus espaços, né, aos seus ecossistemas, ali, a ocorrência deles. Então, esse grande negócio que se movimenta no entorno do aquecimento global passou a ser uma economia, e uma grande parcela de economia. Então, como lidar com essa dimensão também, né? Então, se esse artigo levanta uma polêmica contrária, quebra esse mercado, como é que vai ficar, né? Ou aquece ele mais? Então, tem um aquecimento do mercado e tem um esquecimento global, né? Parafraseando aí o palhaço Dudu, que é um grande amigo meu, ele fala sobre o esquecimento global, né? De como as pessoas esqueceram coisas que são associadas à justiça social, né? O nosso modo de produção provoca muita pobreza e a gente está esquecendo disso. E como disse o Chico Mendes, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Acho que é a mesma coisa que serve para o clima, né? Olha só, a gente já estourou o programa aqui, o pessoal já falou no ponto que a gente já extrapolou o horário. Eu queria agradecer muito a vocês dois por terem participado dessa conversa. Acho que quando a gente traz opiniões diferentes, traz outros pontos de vista, a gente tem chance de se enriquecer, né? E se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, procura lá nas nossas postagens, no portal da Multirio, também nas nossas redes sociais, a gente vai compartilhar. E a academia está aberta, né? Também sempre que precisar, né? Estamos lá. Aí. Ok, muito obrigada, viu, por terem vindo. E obrigada a você pela companhia. Até o próximo Hashtag Educa. Tchau.